Agora tá. Sobre um fundo amarelo, lemos em preto no canto superior esquerdo Saberes de Sabina. Centralizado na parte superior, apresenta. Logo abaixo, dentro de um enfeite em arabesco marrom e laranja, está escrito em preto: Live. Acessibilidade no circo. Na parte inferior, uma tarja em branco com os seguintes logos: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Prefeitura de Vinhedo. Lei Emergencial de Incentivo à Cultura Aldir Blanc. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Mariana Esquezaro. O meu sinal em Libras é este daqui. Eu faço a configuração de V com os dedos e dou uma breve chacoalhadinha nos meus olhos. E não estranhem não, viu? É uma provocação que a gente está fazendo mesmo. Eu nessa telinha pequenina aqui e a Sônia Magna, nossa intérprete, aqui em cima. Nós vamos brincar um pouco com essas configurações para que a gente consiga perceber de forma prática como é que a gente pode melhorar a comunicação e deixar o circo, no caso, porque é a minha linguagem, de forma mais acessível. E aí eu vou chamar todos na tela que eu convidei para essa live, inclusive a Ariadne Antico, a palhaça Birita. E logo em seguida o Rodolfo vai nos descrever para vocês. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, então a Mariana Esquezaro, ela tem a pele branca, ela tem os cabelos raspados na metade da cabeça e sua franja está presa atrás da cabeça. O resto dos cabelos está caindo por cima do ombro. Tá? Ela tem os olhos claros, usa um óculos com armação azul, tem os lábios finos e um batom roxo bem suave. Está com uma camisetinha preta e no seu pescoço pendurado um cordão em que o pingente tem uma árvore. Agora ela está sorrindo, inclusive. Vida! Oi, eu sou a Ariadne Antico. O meu sinal é esse: a mão fechada na lateral do cabelo e abre a mão e ondula para baixo. Oi, Ariadne. Tudo bem? Vocês Tudo vão bem? ver Mari me chamando de Dida. Dida sou eu também. Tá, Vários codinomes. Meu apelido é Dida. tá legal. Bom, então a Dida tá sobre um fundo branco, tá, pessoal? Ela tem a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos é um loiro escuro e ela tem os cabelos, a franja é um pouco maior e atrás ele é mais batidinho, né? E os cabelos dela são encaracolados. Ela sorri e tá com uma blusinha preta com bolinhas bem pequenas brancas. Demais! Pode continuar. Vamos agora descrever a Sônia Magna, nossa intérprete. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia, meu sinal em Libras é esse daqui. É a minha mão aberta, aqui mais ou menos na altura entre o ouvido, aqui atrás na nuca. E você pressiona os dedos como se fosse o meu coque, porque eu tenho o cabelo cacheado, crespo. Isso aí, né, Sônia? Pressiona os dedos para dentro como se estivesse apertando alguma coisa, né? Isso. Isso. Bom, então a Sônia ela tá sobre um fundo branco também. Ela tem a pele morena, os cabelos cacheados, que estão presos atrás da cabeça num rabo de cavalo. Ela tá com uma blusinha preta e ela é a nossa intérprete de Libras. E nesse momento ela está fazendo a interpretação com os sinais de Libras. Ah, ela tá usando um fone de ouvido branco também em uma das orelhas. E você, meu querido, se descreva, por favor. Bom, eu sou o Rodolfo, né? Eu sou audiodescritor, eu tenho a pele branca, eu sou um tanto calvo, tenho mais cabelos no lado da cabeça. Estou usando um óculos preto com as armações retangulares, tenho a barba escura, estou usando um fone de ouvido preto
e tô de regata preta. Perfeito. Vou chamar o nosso queridíssimo diretor, Alexandre Souza. Por favor, Ale. Oi, meu nome é Alexandre Souza, na verdade eu sou o diretor de acessibilidade comunicacional aqui nesse processo lindo, dividindo a direção junto com a Liz que não está aqui. O meu sinal em Libras é a configuração em A, passando da testa para trás, na nuca, como se passasse um pente da testa para trás. Quando eu ganhei esse sinal, eu tinha muito cabelo, hoje eu sou careca. E o sinal casa da mesma forma. Como o Alexandre diz, então, ele está sobre um fundo branco, ele tem o cabelo raspado, tem a pele branca, ele está usando um óculos com uma armação escura também, de armação retangular, usa uma camisa azul, meio cor de jeans, assim, e está com um fone de ouvido branco. Agora, nesse momento, também ele está sorrindo. É isso, gente. Essas novas comunicações, né? E aí, na verdade, eu já queria puxar aí o gancho da Dida, da Ariadne com relação a isso. Tenho acompanhado algumas lives, né? Porque isso é nada. Como é que é não tenho tanta propriedade, mas a frase clássica. Queria que a Dida já começasse a falar sobre essa questão da acessibilidade nesses espaços que são feitos com pessoas sem deficiência. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, sobre a qualidade dessa acessibilidade que vem chegando nos lugares, né? Nada sobre nós sem nós. Né? Então, se a gente vai falar de acessibilidade, vamos trazer pessoas com deficiência pro papo, né? Quem tem propriedade, quem tem a necessidade da acessibilidade para conversar e para estar junto, enfim. Vamos bater um papo, né, gente? É isso. E aí, assim, é isso, né? Eu já queria, na verdade, começar com um desconforto que eu tenho, eu trabalho com pessoa com deficiência, né? Não fiz todo esse projeto à toa, porque isso é uma das coisas que eu queria discutir, que às vezes as pessoas incluem a acessibilidade como uma forma de contrapartida só, né? Não é uma coisa dentro do processo, né? Que foi uma das minhas escolhas, a nossa escolha dentro dos saberes de Sabina. Peço desculpa, Sônia, eu às vezes embalo, né? E é isso, a gente o tempo inteiro tem que se vigiar para respeitar o tempo das outras pessoas, né? Isso foi uma coisa que a gente, durante o processo dos saberes de Sabina, teve muito cuidado, que era se a nossa comunicação estava sendo respeitosa, se a gente estava se fazendo entender, né, dessa forma acessível mesmo. E também a questão desses editais, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu queria chamar a atenção, que o nosso projeto, ele ganhou o primeiro lugar aqui na Aldir Blanc, porque eu não tornei a acessibilidade algo como se fosse de contrapartida só. Eu incluí acessibilidade, nós incluímos a acessibilidade dentro do processo de dramaturgia, de iluminação, da palhaçaria, né? Respeitando os tempos dos sinais, das configurações, né? Dos classificadores da Sônia, da audiodescrição do Rodolfo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco dessa acessibilidade que nós não temos dentro do circo, né? Nem para editais, né? Fica nessa questão dessa cota, parece uma coisa, né? Não sei dizer assim ao certo, mas eu queria que você falasse um pouco disso com a gente. Mas a gente não tem editais acessíveis, né? Para começar, assim, dentro da área cultural mesmo, artística, a gente pensa muito também na acessibilidade para o público, né? E esquece o artista com deficiência. Esquece
que tem artistas com deficiência. Então, por exemplo, os editais não são nada acessíveis. Nada, né? Se você pensa, uma pessoa com deficiência auditiva tem acesso a um edital? Uma pessoa que não é alfabetizada em português, né? Que é o caso de muita gente surda, não tem acesso a edital. Então, assim, começar a pensar daí, né? Dessa política de acesso desde o começo da proposta. E aí, quando você fala desse lugar da acessibilidade dentro do espetáculo, a gente também sabe que dentro do circo é muito, muito, muito raro um espetáculo com acessibilidade. Aí temos assim, beleza, os editais começam a cobrar, não é nem cobrar, né? É colocar como pontuação recursos de acessibilidade. Então, se você coloca lá um recurso de acessibilidade, você ganha um pontinho ali na concorrência. Aí a galera vai e coloca libras. Normalmente, né, a gente procura profissionais que têm consultores, enfim. Mas isso não acontece, né? No modo geral. A galera quer um trabalho que seja barato, só para dizer que tem no trabalho. E a qualidade também fica aí. Agora, a audiodescrição é muito, 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 muito raro ainda em espetáculos circenses. Muito raro. E que é uma pena, né? Porque a gente trabalha tanto com o sublime, com a poesia, né? Com essa coisa que é da imaginação, né? Você tocou num ponto que eu e o Rô já discutimos isso uma vez, que é essa questão de contratar profissionais que estão nessa área, né? Eles não são profissionais que começaram agora, né? Então, por exemplo, a gente sabe que é importante descrever. A gente pode começar com essa comunicação. Né? A Andressa fala muito isso a Cabral, que você pode tentar, né, se descrever para a pessoa que está assistindo, te reconhecer ali no visual. Só que existem profissionais que estudam para isso e da forma mais adequada, né? Porque, por exemplo, nós, eu que enxergo, que escuto, às vezes por exemplo, fui me aventurar a fazer uma audiodescrição e aí acabei descrevendo mais do que necessitava, né? Aí vem a pessoa que é consultor e fala, não, você não precisa disso. Na Sabina aconteceu isso, né, Rô? Se você quiser contar um pouco pra gente desse processo, porque isso que é importante, não fizemos ao Léo, né? O Rodolfo, ele é formado, ele tem curso e ele consulta o Jean ainda. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho do audiodescritor que é capaz, que é capacitado, da intérprete que é capacitada, né? E acho que para complementar, mas não é uma pergunta, mas a fala do Rodolfo, eu tenho recebido muitas perguntas de colegas, sabe, com interesse em aprender, né, sobre a audiodescrição. Então, Rodolfo, conta também um pouquinho da importância do consultor e quem é o quem que normalmente faz esse papel, né, de consultoria. Bom, começar com o convite da Mari, né? Porque foi uma coisa totalmente nova para mim, porque eu tô acostumado a trabalhar com audiovisual, que são coisas que eu já tenho uma prática, mas eu nunca estive em cena, né? Eu nunca tinha feito nesse formato que a Mari convidou. Então foi um desafio completo para mim assim também, né? E aí às vezes eu tava, porque eu pergunto muito, né? Eu quero saber muito o que está chegando, não só para as pessoas que têm deficiência, mas também para a gente, né? Para a gente avaliar o nosso trabalho. E a Mari falando para mim, segurança, segurança, né, Mari? E aí segurança sempre, mas certeza nunca. A gente nunca tem certeza de nada, né?
Então a gente construiu tijolinho por tijolinho tudo isso juntos, né? E a respeito da gente ter profissionais capacitados para fazer as audiodescrições, porque a princípio parece ser uma coisa simples de se fazer, né? De você roteirizar e tal, mas não é, você não pode conduzir o olhar das pessoas, você não pode subestimar a inteligência das pessoas que não enxergam, porque elas só não enxergam, elas pensam, elas têm imaginação, elas sabem, elas estudaram, tem pessoas muito capacitadas que podem estar assistindo, né, o espetáculo. Então, assim, eu acho que essa parte da condução do olhar é o que a gente tem que mais prestar atenção. E sobre o consultor, assim, não tem trabalho de audiodescrição sem um consultor. Não existe. A galera pode até fazer por aí, às vezes, assim, pensando que é uma coisinha pequena, mas não existe, cara. Não pode existir. Porque o consultor, ele é um audiodescritor, que ele também estudou para isso, ele é capacitado para isso, para esses julgamentos, para essa consultoria. Então, assim, o serviço de audiodescrição sem o consultor não pode existir, pelo menos não deveria existir. E a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né, nessa coisa do mercado, nesse dinamismo do mercado. Porque peraí que você vai ter que descrever aqui o que aconteceu. Uma gata felpuda, preta, enorme, pulou no colo da Mariana. Então é isso, gente. Eu acho que assim, o consultor, ele faz parte do trabalho da audiodescrição, tanto da parte de narração, quanto de locução, quanto de roteirização. Ele é uma parte essencial e indispensável para o nosso trabalho. Então, eles são profissionais capacitados também, que estudaram para isso, e não existe, não pode acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer. De haver uma roteirização, haver um roteiro, um audiodescritor roteirizar alguma coisa, seja cultural, seja qualquer coisa, sem passar pelo consultor. E o consultor, normalmente, para quem não sabe, normalmente não, sempre, né? É alguém com deficiência visual. Isso, ou ele é cego ou ele tem baixa visão, né? Aí a gente leva de novo o nada sobre nós, sem nós, galera. Exatamente, porque né, é exatamente para esse público que a gente está fazendo. Então não adianta eu fazer qualquer coisa e levar alguma, com perdão da palavra, alguma merda para esse público, que eles não vão entender nada. Que adianta? Eu vou estar ganhando meu dinheiro, eu vou estar fazendo o meu nome, mas o objetivo que é da inclusão desse nicho de pessoas não vai estar acontecendo. Então é exatamente isso. Esse assunto me deixa flutuante aqui, porque é tanta coisa para discutir, né, que a gente precisa muito estar vigilante, no meu caso, estar vigilante, né, prestar bastante atenção e... eu não sei, Ale, você quer falar um pouco de como foi essa questão do que foi não é respeitar, mas nós tínhamos muito que olhar para a palhaçaria e para a inclusão nesse lugar, né? De tentar amalgamar as duas coisas, que é eu tenho bastante gag física, né? Eu gosto dessas técnicas da palhaçaria, embora eu esteja um pouco enferrujada por causa da maternidade, mas eu gosto muito. E aí isso para mim era muito importante, assim, e aí como artista a gente tem que sair um pouco. E eu responsabilizei mesmo, escolhi duas direções para isso. Uma para olhar para a acessibilidade e outra para a palhaçaria. Depois a gente se juntou num ensaio e aí teve até aquela coisa clássica, né? A gente faz assim ou assado? Aí a Liz respondia assim e o Alexandre respondia não. E aí era aquela loucura, né? Então eu queria que o Ale comentasse um pouco como foi para ele também esse processo. É isso. Você sabe que acho que antes de mais nada, vale muito a pena a gente falar, né, que dentro desse processo, quando você chegou com o seu trabalho, de que a gente deu a oportunidade
para esses profissionais que temos aqui, tanto a Sônia como intérprete de Libras, e o Rodolfo com audiodescrição, um respeito de tempo que que o ator também tem, né? De criar. E a gente daí percebeu, evidentemente, que o teu trabalho já estava um pouco já montado, e quando chega a nós três, houve muitas mudanças e novas provocações. Eu convivo com muitas pessoas com deficiência, mas a gente também teve o cuidado, jogando, por exemplo, aqui como exemplo da intérprete de Libras, né? No primeiro ensaio nosso, para inserir a Sônia não era uma intérprete na lateral, no canto do palco, como é tradicionalmente colocado, que é o intérprete de zona. A gente quis experimentar uma técnica que, na verdade, é muito pouco usada aqui no Brasil, que veio de uma pesquisa, que é o intérprete de sombras, que é onde o intérprete ele tem uma marcação cênica, e essa marcação cênica tem que passar pelo olhar da direção, e de um olhar de um diretor acessível, né, de acessibilidade também, que não é um diretor qualquer de acessibilidade dentro da arte. Ele tem que ser um profissional da arte, ele também tem que ter um olhar artístico, né, e plástico para isso. E no nosso caso, eu tinha pesquisa, mas não tinha prática, né, de inserir esse intérprete. Então foi uma descoberta junta, não foi uma descoberta minha, foi uma descoberta junta, onde a Mariana, enquanto atriz, colaborou muito, onde a Sônia, como atriz, colaborou muito, e também foi se permitindo a se desconstruir, né, e a aprender. No primeiro ensaio para o último, a Sônia é uma outra pessoa. Eu não me esqueço do dia que a Mari me mandou uma mensagem no final do ensaio, a Sônia não sabe disso, e falou assim: Alexandre, eu estava assistindo o vídeo do nosso ensaio, como a Sônia está expressiva, não só na expressão facial, mas corporal, como ela está diferente. Mas porque ela se permitiu, ela saiu desse espaço. Aí é uma crítica minha para alguns profissionais, né? Eu sou intérprete, eu vou lá e faço, né? E a gente precisa desconstruir esse lugar que o intérprete ele chega no dia da apresentação para interpretar esse espetáculo. Porque a gente não pode esquecer que esse espetáculo, ele, principalmente nesse lugar, a palhaçaria, existe gags, existe piadas que para a cultura surda não vai chegar. Então, o intérprete ele precisa desse tempo para poder fazer essa adaptação de uma língua para outra, porque é uma outra língua, e a gente bateu muito nisso. Só que a gente, por outro lado, a gente teve o privilégio de, logo no primeiro ensaio, ter o Elivelto, que é um ator surdo, neste ensaio, e que pôde compartilhar com a gente, não estou entendendo essa piada. E a Sônia ficava extremamente ligada a ele, nós ficávamos ligados a ele, para que ele possa interferir nisso, né? Porque a gente não, o interesse ali não era da piada chegar só para o ouvinte, mas também tinha que chegar para esse público surdo. E foi muito legal esse processo. E também foi muito prazeroso, como a gente olhava para ele ver que ele estava se divertindo com aquela direção, com aquela proposta. Então, opa, está chegando. E é como a Ariadne colocou, nada sobre nós sem nós. Então, para a gente foi um processo muito rico. Eu acho que nós acertamos bastante, eu já disse isso antes para alguns amigos, mas nós erramos também muito, sem medo de errar, porque é novo, tudo que é novo está aberto a críticas, e é através desses erros que a gente vai melhorar. E o mesmo espaço a gente deu para o Rodolfo também, né? E foi muito legal, porque o Rodolfo tinha liberdade de... gente, não está dando para eu poder fazer uma descrição dessa cena, né? Como a gente pode mexer nesse tempo e nesse espaço sem afetar a cena e sem me prejudicar. Então, a gente tinha esse cuidado o tempo todo. O tempo da Mariana enquanto atriz. Para quem não assistiu, corre lá, tem os 3 episódios. Tem momentos que ela faz 2 personagens, né? Ela manipula uma rosa, ela dá voz para essa rosa, e ela, enquanto palhaça, está contracenando com essa rosa. A Mari, para quem conhece o trabalho da Mari enquanto atriz, ela tem uma dinâmica linda de prender o público. E uma dinâmica e uma agilidade. Mas para esse momento a gente não podia perder essa dinâmica dela, né? Essa vivacidade dela, mas também ela precisava dar um tempo para
para, como fosse interpretar, manipular essa Rosa, para ter essa quebra, e para ter essa quebra também para a Sônia enquanto intérprete. Porque, para quem não sabe, o intérprete ali, no caso ela era uma só, para fazer duas personagens ao mesmo tempo. E o público surdo, ele precisa entender essa mudança de personagem, essa mudança de corpo. Então, a Sônia, ela está nesse universo do teatro, está se permitindo a conhecer o processo de interpretação, para poder ter essas quebras e mostrar com o corpo e com a expressão para o surdo que agora ela não está interpretando a Sabina, e sim a Rosa. Só que o curioso é que essa pausa, essa respiração que a Mariana deu para respeitar o tempo da intérprete só favoreceu a ela também enquanto atriz. Porque quando ela interpretava a Rosa, ela interpretou com mais qualidade. E eu acho que a Mari pode falar um pouquinho agora desse olhar da atriz, né, enquanto esse processo. Porque às vezes eu escuto, e é o que me chateia, e é o que eu levo para as minhas pesquisas, até acadêmicas, que alguns profissionais ainda resistem a essa acessibilidade diferente, ou de inserir o intérprete que vai sujar a plástica do espetáculo. Ah, mas o intérprete vai ficar ali no canto, né? Vai sujar vai sujar essa plástica do trabalho, né? Mas que, se caminharmos juntos, a gente só tem a ganhar. E a Mari, acho que ganhou muito enquanto atriz para esse processo, né? É aquela coisa, né? Fazer palhaçaria solo, ela é, para mim, que esse fim do teatrão, do grupão, ela foi um desafio sendo construído, né? E aí esse projeto me acolheu nesse sentido, porque eu sentia que a Sônia, essa desconstrução, na verdade, né? Que é você ter um solo, e aí você permitir que este solo, ele não seja, não é mais um solo, né? Ele juntando a Sônia e as Flores, nós temos ali uma equipe de mulheres contracenando. Nesse sentido, foi muito interessante, porque eu realmente não conseguia mais assistir, por exemplo, os episódios, ainda mais estudante de Libras, né, sem olhar para a Sônia. A Sônia, eu não olhava mais para mim para olhar os vídeos. Às vezes eu tinha que dar um feedback para o Vi, que estava editando, né, que é quem está aí por trás nas nossas plataformas, é o Vinícius. E aí eu falava, nossa, peraí, deixa eu voltar, porque para mim foi encantador. Respeitar o espaço de ter três linguagens, né? A minha linguagem, a audiodescrição e a interpretação em Libras, para transmitir aquilo que eu queria dizer, né? O que eu quero gritar para o mundo. Então eu fiquei anestesiada, assim, estava tão gostosinha no meu jardim fazendo aquilo, que eu comentei até com algumas pessoas, que eu não me vejo mais fazendo palhaçaria sem essas questões, sem essas comunicações. Porque, para mim, que sou da palhaçaria física, eu acho que a audiodescrição ganha muito. E essa cumplicidade com a linguagem de Libras que eu criei com a Sônia, peguei um carinho mesmo, quero para mim, que foi muito incrível. A gente entrou numa sintonia, assim, o tempo de esperar, e assim, também é muito importante, que eu queria colocar, que Libras, que a Dida, na nossa conversa, a gente estava comentando, é muito necessário aprender, quando você também quer trazer essa comunicação, é muito necessário você aprender a comunicação. Então, eu fiquei também muito deslumbrada em ver a minha dramaturgia, junto com a Liz, né, sendo traduzida em Libras, né? Fiquei curiosa, acabei até trazendo para a aula. Ops, cachorro. Trouxe até para a minha aula de Libras com Eli, né? E então eu ainda estou deslumbrada, sabe, gente? Para mim parece que é só o início de algo que eu quero levar para frente, porque essa é a nossa batalha, na verdade, agora, é levar esse espetáculo para as pessoas terem acesso a ele. A gente precisa ampliar mais, né? Eu entendo que eu também estou um pouco no lugar delicado, mas eu estou nessa luta, não é de hoje, né? No feminismo. Mas eu reconheço e sei
que muitas mulheres precisam ver algumas cenas, ouvir algumas coisas, né? Se colocar nesse lugar. Então, se eu atingir esse lugar, para mim eu já estou muito feliz, assim, dentro desse processo. E como atriz mais e mais, né? Como palhaça. Agora eu quero ser igual a Sônia, que sabe falar sim, sabe? E falar em Libras junto, é meu sonho. Enfim, é isso, meu desejo é esse. Por isso que eu fui perdida também, né? Nesse lugar de conhecer trabalhos, porque a gente fica muito imerso na palhaçaria. Dentro de umas pessoas bem tradicionais, são só aquelas pessoas. E aí, nossa, tem um universo, tem muitos palhaços surdos. Enfim. Mari, eu queria jogar uma pergunta para a Ariadne, mas antes, só para concluir essa nossa conversa sobre acessibilidade dentro da Sabina, né? Eu queria que de repente o Rodolfo, a Sônia se sentir à vontade, né, de falar, Sônia, que você está interpretando, para vocês, porque a gente sabe que vocês não tiveram a oportunidade, nem nós, de fazer um processo criativo onde houvesse um respeito com o tempo de criação de vocês também. Rodolfo, o que você tem a contribuir? O Chico! Rodolfo, fale aí, o que aconteceu aí na tela? Agora o Chico, filho da Mari, está no colo dela. Ele é uma criança de 2 anos. 2 anos. Ele tem descendência oriental, né? É muito fofo, muito fofo. E ele participou dos ensaios, viu, gente? Ele participou bastante. Estávamos ensaiando e estava lá ele correndo para lá e para cá, dentro da blablação dele, conversando com a gente, assistindo a mãe. Ô, Alexandre, repete a pergunta para mim, o Chico me desnorteou aqui, de tanta fofura. Eu queria que você falasse um pouquinho, como foi para ti esse processo de criação, né? Onde o teu tempo foi respeitado enquanto profissional de audiodescritor. Sim. Bom, como eu disse antes, a gente sempre tem que se adaptar, né? Qualquer coisa que eu vá fazer, nem que seja audiovisual ou que seja um espetáculo, muito raramente a gente vai ver algum espetáculo, né? Algum ensaio desse espetáculo, porque às vezes as pessoas são de longe, o coletivo é de longe, a gente acaba pegando por vídeo mesmo, né? E aí nós temos que roteirizar o nosso trabalho nessas fendas em que os atores não estão verbalizando e que não tem uma música importante e tal. Então a gente tem que roteirizar o nosso trabalho nessas pequenas fendas e colocando as descrições onde os atores não estão verbalizando. Já com o processo da Sabina foi completamente diferente. A gente já teve um espaço em que tanto a Libras quanto a atriz, a direção se adaptou. Acho que a gente se adaptou mutuamente, né? E eu nunca tive um espaço como audiodescritor de manifestação dentro de um espetáculo como eu tive com essa experiência dos Saberes de Sabina. Foi uma coisa completamente nova, assim, foi realmente, no começo foi um pouco assustador até, quando a Mari me explicou qual era a proposta, eu fiquei um pouco assustado, né? Mas depois foi fluindo e realmente eu nunca tive uma experiência como essa nos anos aí de audiodescrição, de estar tão inserido quanto eu estive inserido nos Saberes de Sabina, né? Acho que vale a pena falar, Rodolfo, que para quem assistiu o vídeo, porque o audiodescritor para o vídeo, geralmente ele pega o processo, o vídeo pronto, e ali ele tenta fazer o roteiro e gravar. No nosso caso, é vídeo. Só que você estava ali no momento da gravação. A tua audiodescrição foi ao vivo. Por isso audiodescrição simultânea, que a gente chama, Alexandre. Exato. Foi simultânea, mas geralmente a audiodescrição simultânea a gente usa para eventos que estão ao vivo, né? E aí foi um vídeo, uma peça audiovisual, mas com descrição simultânea, o que foi uma coisa muito louca de fazer, muito louca mesmo. E para quem não assistiu agora, tô cutucando,
a gente teve uma provocação que a gente trouxe esse áudio do escritor, que geralmente é só voz, né? A gente trouxe ele para a cena em um determinado momento. E, na verdade, com a intenção também de educar esse público, de demonstrar que existe um profissional ali atrás. Então, logo quando a Sabina surge... eu dou spoiler? Não, né? Tá curioso, vai lá assistir. Não vou dar spoiler, não. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Eu ia falar um pouco desse processo, porque eu queria também tocar nesse assunto importante que eu vi em outras lives da Jéssica Teixeira, que é atriz, né? Que é a relação economicamente, né? Às vezes os artistas, eles ficam assim, mas vai muito caro. Contratar uma intérprete de Libras e um audiodescritor é muito caro. É caro, gente, é caro como o seu trabalho de atriz. Nesse caso ainda, até foi um pouco mais caro, porque eu fiz questão de pagar ensaios para eles. Porque como eles iam participar do processo de construção, eu coloquei dentro do meu cachê um cachê de ensaio, tanto para intérprete quanto para o audiodescritor. E aí que eu acho que essa é a diferença, assim, para mim, a qualidade, ela vem desse lugar também, do quanto você vai ser remunerado, né? Eu estava, hoje estava num curso da Circa Festivalia, que até a Ariadne apresentou, né? Acho que foi no sábado, né? Que você apresentou, no festival. Foi sábado. E aí a gente estava fazendo um curso de produção, né? Planilha é o poder, chama a oficina. E aí a gente estava falando um pouco, na verdade, dessa coisa do quanto que a gente coloca num projeto para que ele seja viável, né? Para que a gente consiga levar ele mais para frente. Então, assim, eu quis investir nessas linguagens de forma qualitativa, porque eu quero levar esse projeto para outros lugares, né? Eu quero que ele atinja outras esferas e que nós, juntos, né, atingimos juntos essas esferas, né? Que a gente consiga trazer essa qualidade que a gente está elaborando, está construindo para outras esferas. E uma das coisas que eu também queria tocar ainda no assunto é relacionada a editais, que é reforçar que essa questão de ser caro, né? Aqui na Aldir Blanc, em Vinhedo, eu participei, porque como não teve Conselho de Cultura aqui, só para explicar um pouco para o pessoal, as cidades que tinham Conselho de Cultura conseguiram distribuir essa verba de forma mais organizada, porque o próprio Conselho já tem essa função dentro do município. Vinhedo não tem Conselho de Cultura ainda. Então, nós tivemos que juntos elaborar, junto com uma empresa, todo o edital, todas as questões burocráticas. E eu, desde sempre, fiquei batendo lá na tecla de que precisava ter intérprete, principalmente porque aqui em Vinhedo nós temos um grupo de surdos artistas que reconhecido pela secretaria já, né? E que não estava sendo contemplado. Tanto que, assim, eu fui, falei com a Sônia, falei com o Elivelton, vai, Sônia, dá uma cutucada nele, né? E o Elivelton, de certa forma, maduro dentro da cultura dele, a qual ele pertence, ele, não vou ficar perdendo tempo vendo essa coisa que não é acessível para mim. Eu via isso dentro da maturidade dele, né? E aí, assim, 10 minutos para acabar, eu cutuquei minha cunhada, falei, Mônica, vamos escrever um projeto, né? Assim, cutucar o Elivelton para ele escrever o projeto dele, porque ele é poeta, bailarino, ator. E aí, depois que for aprovado, minha filha, aí nós vê o que nós faz, né? Eu vou tentando explicar para ele com a minha linguagem ainda que amadora em Libras, mas essa coisa do edital, porque é muito difícil, gente, ficar explicando essas questões que são burocráticas e difíceis até para a gente em outra língua que, né? Então, assim, abrir esses olhos para esses lugares, de colocar intérprete, né? De colocar uma legenda em umas coisas que são muito fundamentais dentro do processo para que a gente consiga transformar artistas, pessoas com deficiência, autônomos dentro desses processos, né? E aí o que aconteceu com a Aldir Blanc? A gente já até mandou notificação para a secretaria. Nós colocamos como eu sou assistente de direção e a minha cunhada é a diretora, mas a gente foi recuando no projeto conforme ele foi entendendo, porque era natural.
ele ia entendendo como é que ia se fazendo e ele foi sendo autônomo, e eu fui saindo das minhas funções. Como a prestação de contas vai entender isso, não é problema meu, aquelas. Mas o projeto é dele, ele só não conseguiu se inscrever. Então eu fui saindo, a diretora foi saindo e ele fez absolutamente tudo. Ele criou as artes, ele criou um plano de divulgação, ele foi autônomo nos lugares que ele escolheu para filmar, sozinho. Então, assim, aí a gente vê quanto artista que não está por aí que não consegue ter acesso. Então, assim, esse apelo da minha live, eu acho que o principal que eu bato muito, vocês sabem como eu sou carniça para essas coisas, é a questão da política pública, né? De acesso, de cultura, e ver esses profissionais conseguindo ter autonomia e se inscrever, né? Falar sobre feminismo, né? Agora mudando um pouco para Sabina, mas encontrar mulheres que olham e falam assim, nossa, né? Eu tô sofrendo e eu consegui entender o que você está dizendo. Então, eu quero alcançar esse lugar, né? Dentro da Sabina, que ele chegue para outras pessoas. E é isso. Falei muito, né? Eu queria falar um pouquinho, se eu puder, sobre a experiência. Vocês estão me ouvindo bem, né? Quem ouve aqui. Então, sobre a experiência, o que que aconteceu? Eu já conheci o Alê, né, num curso que eu fiz em 2018, exatamente nessa questão do intérprete sombra. E a gente tinha muita vontade de fazer esse projeto justamente para mostrar para as outras pessoas, ouvintes, intérpretes e outros profissionais, que tem como incluir, né, esse tipo de acessibilidade, não só o intérprete naquele quadradinho ali no canto, mas participando. E para mim foi tudo muito novo, porque eu nunca atuei, né? Eu não sou atriz, eu sou intérprete já há muito tempo, sempre interpretei em teatro, né? Assim, aqui em Vinhedo, né? Eu sou a intérprete que sempre faz toda a tradução das peças e tal, como voluntária, tá? Porque foi um pedido dos surdos para mim, para eu estar fazendo essa interpretação, porque não tinha acessibilidade. E foi aí que começou, e foi nesse momento que o surdo se despertou, e aí a gente conseguiu, né? A Mônica teve o acesso, né? O encontro a esses surdos, que hoje a gente tem um grupo de atores surdos aqui em Vinhedo. Então, desse grupo surgiu a Sônia intérprete de Libras no teatro, em musicais, né, em vários eventos culturais, que é muito importante e é difícil de encontrar profissional que faça isso. E quando a Má chegou e me disse, eu preciso de intérprete para fazer, né, esses 45 minutos, é um assunto feminista, ela já disse na hora, porque ela já tinha ouvido 5 não, né, 5 intérpretes que não tinha aceitado, e, perdão, e na hora eu falei, Má, vamos fazer. Eu nem queria saber como que era, como que tinha feito o texto, todas as cenas, nada, porque o surdo, como qualquer outro deficiente, ele precisa ter acesso a todas as informações que existem no mundo. Não é porque ele tem, eu gosto de dizer característica, tá? Eu não gosto de dizer uma deficiência, porque eu acho que é uma característica que a pessoa tem. Não é porque ela tem uma característica diferente que ela vai ficar abolida de conhecimento. Então, feminismo é um assunto, sim, que o surdo precisa entender, né? Que o não vidente também precisa ter acesso. E, poxa, é uma mistura na palhaçaria. Isso é incrível, é maravilhoso, porque o surdo, ele é alegre. Normalmente, esse pessoal que tem, né, que tenta ter o acesso aí à arte, que tem alguma característica deficiente, ele tenta, sim, viver essa alegria que a gente também sempre vive, né? Mas ele não consegue porque não tem ali o acesso. Então, foi tudo muito novo.
Foi tudo muito prazeroso, porque eu consegui, junto com a Má, junto com o Rodolfo, com a Lê, com a Liz, a gente desenvolveu, né, um projeto que eu acredito que a gente vai levar adiante e outras pessoas vão ver e perceber que tem como fazer, sim, uma acessibilidade justa, respeitando o tempo de cada um, que seja o deficiente físico, que tem uma característica diferente, ou que seja um ator que o pessoal costuma dizer que é o normal, porque para mim o que que é o normal, né? Então eu queria só deixar essa fala, né, que é um pouquinho do que eu pensei e vivenciei, e também, né, em respeito aos surdos, que também tem surdo me assistindo, e para ele entender também, né, o surdo entender um pouquinho aí dessa vivência, dessa experiência que eu tive junto com o pessoal. É isso. Mari, eu vi no começo ali que tinha uma pergunta, eu não conheço, não sei quem é, Caroline Severiano. E ela fez uma pergunta: como se pensa acessibilidade para o público autista? Talvez a Ariadne pode falar alguma coisa, mas só falar da minha experiência, eu já ouvi grupos que fazem sessões de... Como que é a expressão? Sessão descontraída? Sessão descontraída. Na sala, algumas salas de cinema, às vezes, fazem algumas sessões descontraídas, exatamente. E alguns grupos de teatro, já ouvi, que fazem a sessão descontraída, geralmente espetáculo infantil, que abre para famílias com filhos autistas, que onde a mãe ou o pai tenha, principalmente o autismo, né, associado à hiperatividade, que tenha liberdade de poder sair com o filho e depois voltar, retornar para o espetáculo, onde esse elenco está preparado para que, de repente, esse autista queira se comunicar com esse personagem. Então, existem várias formas de acessibilidade, mas uma delas, acho que é a principal, é de que essa família possa ter a liberdade de escolher o seu assento para onde ir com o teu filho autista. Isso é uma grande discussão. Eu acho que é uma discussão para uma outra live, até, porque é um assunto bastante interessante e provocador. Posso fazer uma pergunta agora para a Ariadne, que eu ia falar, sobre esse processo da inclusão, né, do artista com deficiência nas artes. E numa conversa nossa aqui, você falou que você às vezes se sente sozinha nesse espaço da palhaçaria. Queria que você falasse um pouquinho, enquanto artista, enquanto palhaça, para a gente. E para quem não conhece, depois vai buscar sobre a palhaça Viri, tá, gente? Ela tem um trabalho lindo, que eu sou fã há muito tempo. Vai lá. Inclusive, eu apresentei no Circa Festival sábado, mas está online ainda. Birita, procura-se. Tá lá, tá aberto. E na descrição do vídeo tem um link com o vídeo que tem acessibilidade em Libras e AD. Então tem a possibilidade de assistir com acessibilidade. Gente, antes de eu te responder isso, Alexandre, quando a Sônia fala, eu comecei a fazer voluntariamente Libras porque não tinha. Gente, olha isso. É uma comunidade que movimenta uma economia, né? Para quem não sabe, somos 24% da população brasileira. Gente, 24% não é pouca gente não, né? Então, vamos começar a pensar, é caro, mas o que a gente pode fazer então para viabilizar isso, né? Como que a gente pode se juntar para cobrar do poder público políticas de acessibilidade? Porque a lei existe, a LBI está aí, né? A Lei Brasileira de Inclusão está aí, a gente só precisa cobrar do poder público.
Só que uma andorinha sozinha não faz verão, né? E aí, no meio da palhaçaria, e aí voltando para tua pergunta, Alexandre, eu me sinto bastante sozinha assim, porque primeiro a gente passa pelo acesso à formação, né? Já é uma barreira aí. Eu já participei de muita oficina de palhaço, de palhaçaria, e aí em várias delas eu tive que me posicionar, porque, por exemplo, os apontamentos que eram dados, né, para todo mundo, quando chegava em mim, era algo super superficial, assim, com medo, sabe, com receio. E eu muitas vezes eu tive que falar, ó, calma aí, ó, sim, eu tenho uma deficiência e tá tudo bem, tá tudo muito bem resolvido com isso. Pode pontuar, pode falar, pode cutucar, que não tem problema, sabe? Então, assim, e aí imagina quem não tem acesso físico para chegar nos espaços, quem não tem acesso de comunicação, né? Enfim, N coisas. E sim, assim, no meio da palhaçaria feminina, por exemplo, eu não conheço outra palhaça com deficiência. Se alguém conhece, por favor, me indiquem. Eu tô buscando gente pra segurar a mão e junto, sabe? Na palhaçaria eu conheço Nando Bolognese, né? E conheço o Igor Rocha, que é o palhaço surdo. E, tem a Sandra Silva que tá adentrando aí o universo da palhaçaria. Que ela é trapezista e tal. Mas não conheço alguém que trabalhe com a palhaçaria, sabe? Que esteja nesse lugar de mercado de trabalho, assim. Me sinto super sozinha no meio do rolê da palhaçaria do circo, enfim. É interessante você falar isso, porque eu trabalho no mesmo lugar que o Alê, né? A gente trabalha no Inclusione, em Campinas, que é um lugar maravilhoso, que é muito gostoso dar aula lá. E, enfim, nós temos vários alunos, né? E não só lá, na verdade, né? Até eu tenho algumas dificuldades quando eu lido com sarcasmo, né? Que na palhaçaria tem bastante, né? Ironia. Mas eu não acho que, por exemplo, como a acessibilidade dentro dessas linguagens, ela é nula, né? Enfim, eles não tiveram contato com esse sarcasmo, não tiveram contato com a ironia. Então fica difícil também fazer essas analogias, né? O que às vezes pode levar a gente perde um pouco dessa sacanagem que a palhaçaria tem, né? Queria um pouco falar sobre isso com você, Dida, que essa é uma das minhas dificuldades. Até no nosso bate-papo você começou achando que a Sabina era do universo infantil, né, e tal, porque eu realmente tenho dificuldades, porque é 8 ou 80, assim, né? Até na história da Sabina ela é um pouco assim, ela é ou ela vai fumar cigarro ou ela vai beber chá, né? É uma coisa assim. Então eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar nesse lugar do sarcasmo, da ironia, que a gente traz dentro da palhaçaria, né? Essa malandragem, essa sacanagem. Parece que em alguns lugares não chega, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma piada de sarcasmo com meu amigo Ian, às vezes ele não entende, fica muito bravo comigo, sabe? Chega a brigar, por exemplo. E aí, é lógico que na convivência a gente vai conversando e vai entendendo. Mas até a palhaçaria dentro das minhas aulas de circo adaptado que eu trabalho no Inclusione, eu percebo que eu tenho que levar aos poucos, né? Eu levo o nariz aos poucos, nesse lugar, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Como é que você lida com isso, assim?
Então, Mari, ó, só para eu não cometer outro erro, eu esqueci de citar, mas tem também Giovanni Venturini, que também é palhaço. Enfim, eu entendo esse lugar, Mari, mas eu também vejo que a gente tá reproduzindo a palhaçaria clássica o tempo todo, né? Eu vejo muito. É assim, ó. A birita, por exemplo, porque dentro da palhaçaria clássica existem várias regras, né? Várias normas. E aí, uma delas é o tempo cômico, por exemplo. E aí, gente, meu corpo não responde ao mesmo tempo que o meu cérebro manda o comando, sabe? Rola um delay natural aqui da pessoa. Então, então, tipo, o tempo cômico que todo mundo usa, comigo não funciona. Não existe. Eu acho que aí que tá o desafio, entende? Por que tem que ter o sarcasmo? Por que tem que ter a ironia? Por que o tempo cômico tem que ser esse? Como que eu encontro a comicidade nesse corpo? E eu acho que é aí que tá o desafio, sabe? Como que eu encontro a comicidade de uma forma dramatúrgica nessa falta de tempo cômico? Então, Você entende? subverte, né? Subverte até o subversivo, né? É, Assim, eu acho que é aí que tá a grande sacada, sabe? É entender cada corpo e buscar isso, assim, essa subjetividade mesmo, sabe? Como encontro comicidade nesse corpo que leva tudo a sério, sabe? Que não entende a piada. E por aí vai. É a gente entender que cada corpo é único, né? Que não tem um padrãozinho que, enfim. E outra coisa que eu tenho muito, muito comigo, assim, a palhaçaria ela não faz só rir. Eu não gosto dessa palhaçaria que só faz rir. não, e é só Entende? uma adendo, uma curiosidade que viraram para mim e falaram: Nossa, mas a sua arte é uma timeline de uma palhaça triste. Ai, ela é triste, ué. Eu vou fazer o quê? O Ale queria fazer um comentário de uma palhaça autista, Ale. Você conhece, é isso? Na verdade, não. É um comentário da Caroline Severiano, que daí eu fiquei na dúvida se essa indicação é uma palhaça autista. Ela escreveu assim: A Cristiane Munoz é autista. Vale a pena essa união. Inclusive, ela acabou de terminar o doutorado sobre palhaçaria e neurodiversidade. Eu conheço a Cris, maravilhosa, tem razão. É, Cris, sensacional, mulher fantástica, assim. Mãe de criança com autismo também. É, Cris recentemente foi diagnosticada autista. Tem toda a razão. Vou até agarrar a Cris, assim. A Cris é do Rio de Janeiro. Quero conhecer a Cris. Ela tá nos comentários isso, Ale? Está sim, está no comentário. Obrigada. Gente, é uma delícia, né? Eu posso ficar horas aqui conversando sobre esse assunto. Mas nosso tempo está acabando. Mas já. Já, Fia, é assim. Mas é aquilo, né? Se ficar aqui conversando, Alexandre, esse aqui, ó, meu filho. Esse aqui, ó. Afe Maria. Esse não, aqui, desse lado. Mariana está apontando aquela, né? Vai, Rodolfo. Vai.
Eu vou fazer então, hein, ó. Mariana está apontando para Alexandre. Eu acho que eu tô apontando para ele, eu tô. Ah, Então tá. Esse aqui é o contador de história, minha filha. Se ele começar agora, ele vai terminar só domingo o que ele tá falando. Mas é isso, a gente tem muita história, né? Uma das coisas que a gente sempre conversa, eu e a Lê, a gente sai das aulas lá do Inclusione, às vezes um liga para o outro, manda mensagem, a gente vai sempre construindo junto eu me sinto assim, né? As minhas dificuldades de me comunicar, seja com o nosso aluno autista, né? Às vezes na mesma aula, por exemplo, tem especificidades diferentes, né? Um não suporta um som muito alto, o outro não suporta um som muito agudo. Então, como que às vezes eu acho que esse lugar me ensina como compartilhar de um ambiente realmente com especificidades diferentes, que não tem como você não olhar para aquela especificidade e falar, ela necessita disso nesse momento. Então, e trabalhar com pessoas com deficiência me ajuda a entender a sociedade de forma mais homogênea. É muito doido isso para mim. Porque, por exemplo, eu sou super acelerada, que é que nem o Alexandre falou. Sou ligada no 220. Só que quando eu estou com esses corpos, eles exigem de mim um outro tempo. E vice-versa, na verdade, né? Então, naturalmente, todas aquelas questões, às vezes, que eu estou ansiosa, eu chego para dar aula ali naquele momento e muda completamente a minha vibe ali. Então, e aí nisso eu tento levar todas essas experiências que eu tenho nos outros espaços de discussão que eu faço de política pública ou em assembleia mesmo, né? São corpos completamente diferentes. E às vezes as pessoas que acham que são normais, elas estão dentro de um lugar e aí elas esquecem completamente a outra pessoa que está ali. Só porque ele acha que ela é igual ou segue o mesmo padrão. Quando eu estou dentro de um universo para e com pessoas com deficiência, eu sinto muito essa harmonia, como eu estava falando com relação ao tempo também. Tanto que a palhaçaria é isso, né? É na sua cara. Eu precisei desacelerar o meu tempo de palhaça para colher essas comunicações. Olha que grandioso que é isso. Eu já fiz aula com o Ézio, eu já fiz aula com o povo lá, tudo lá das SP, lá que eu sou formada lá, né? Lá da SP. O povo assim para mim, ai, relaxa. 2 anos lá fazendo aula, eu fui conseguir isso aqui no meu jardim, né? Tendo que ter escuta para outra linguagem, né? Então, para mim, eu falei para você, eu não tinha como chamar outra pessoa para fazer essa live, né? Porque eu sei que você está inserida, tenho acompanhado o seu trabalho, sei da sua militância, também tenho o meu lugar de militância, e a gente precisa unir essas forças nesse sentido. O que eu posso fazer por aqui pelo interior, eu vou continuar fazendo. Mas é nesse lugar de tentar fazer com que a gente consiga, o ser humano, se reunir numa roda, sem ficar olhando no sentido pejorativo, especificidades, e só ter empatia. Pô, espera o cara terminar de falar. Espera a pessoa terminar de descrever para quem precisa. Né? Ah, você não está entendendo porque está falando em Libras? O problema é seu, você que lute. Não, mas é nesse sentido. Vamos tentar. Enfim, esses são os meus pensamentos. Ô, Mari, só uma observação que você falou tanto do trabalho da Inclusione com pessoas com deficiência, só vale ressaltar que esse trabalho, na verdade, é uma clínica que vem acreditar na arte como uma forte ferramenta terapêutica. Então, tanto a Mari quanto eu, a gente dá aula lá, eu de teatro, ela de circo, usando essa arte como ferramenta terapêutica para jovens com deficiência, na sua maioria intelectual, autistas, Down, PC. Então, é um trabalho bastante rico e a gente tem aprendido bastante. E antes que termine, eu gostaria de lançar. Eu acho que toda essa provocação nossa, inclusive, é provocando mesmo colegas artistas, né, que estão aí,
de que existe uma possibilidade de fazer arte incluindo pessoas com deficiência, trabalhando com esses profissionais aí, como o Rodolfo, audiodescritor, tantos outros intérpretes como a Sônia, quanto a Rosana, o Maurício e tantos outros que eu conheço, existe a possibilidade de trazer esses artistas para dentro desse processo criativo e criar novas possibilidades. E como a Mari colocou, sim, vai escrever algum espetáculo para algum edital, pense, converse com esse profissional, dê o tempo que ele precisa. Se ele disser para você, não, eu preciso de 2 dias, provoque esse intérprete ou esse audiodescritor. Não, quero trazer você para mais ensaios, porque eles não estão acostumados a ser respeitados dentro dessa profissão, né? Então, diga para ele, não, eu quero te oferecer 5, 6, 7, 8 ensaios. Ou quem sabe, o ideal, né? Eu digo porque a minha pesquisa, infelizmente, estou buscando a minha pesquisa de acessibilidade, de pesquisa dos Estados Unidos, onde existem grupos para que você possa ser intérprete de teatro, que você seja ator. Ou se não é ator, então vai entender essa arte para você dar uma acessibilidade melhor para esse público surdo. Eu sei que é um caminho longo a seguir, né? E a gente não está criando nada novo, a gente também está inspirando lá, estamos colocando em prática e provocando, né? Faça diferente também, pegue isso que a gente fez, crie em cima, vamos trocar figurinha. Eu estou num lugar que, como ela disse, que às vezes se sente sozinha, a Ariadne, eu também, como provocador artista, sou um diretor, ator, e quero promover trabalhos inclusivos, né? Eu me sinto às vezes sozinho, só que eu sei que também tem amigos como a Mari, como o Rodolfo, que a gente troca figurinha. Então vamos trocar figurinhas. Tá bom, colegas da arte aí? Vamos trocar figurinha. Ai, gente, é isso. Você vê que esse negócio é uma coisa, não quer sair daqui, né? Mas Ô, eu queria. Mari, Oi, querida. queria falar que é isso, gente. A gente tá aqui, a gente tá aberto, né? Vamos trocar. É um processo que tá só no começo, é um passo de cada vez, é um trabalho de formiguinha. Eu falo que nós, pessoas com deficiência, eu me entendo como militante ativista há pouco tempo, né? Há, sei lá, 2 anos, assim, pouquíssimo tempo. E eu me vejo hoje no olho do furacão, sabe? Num lugar que tipo, eu tô entendendo tudo isso ainda, né? Eu tô entendendo esse movimento, tô me juntando com artistas com deficiência agora. Tipo, é muita coisa acontecendo, mas eu quero falar para quem está assistindo que um bom começo é se perguntar e olhar à sua volta, perceber se você convive com pessoas com deficiência e se não convive, se perguntar o porquê não convive. Por que elas não estão no seu ciclo de amizade, de trabalho, enfim. Repito, somos 24% da população. Isso significa 45 milhões de pessoas. Então, não é possível que você não tenha ninguém no seu ciclo de contatos e de amizade que tenha uma deficiência, né? Então, bora começar esse processo de entender o nosso redor também, de perceber e se perguntar por que não tem pessoas com deficiência na minha plateia, por que não tem pessoas com deficiência nas minhas redes sociais, que hoje a nossa plateia tá aí, né? Tá online. Cadê essas pessoas? É muita gente, galera, é muita gente. E eu quero agradecer muito o convite, Mari. Tem sido muito massa trocar contigo, assim. É um dos presentes dessa pandemia, né? Que, enfim, tanta coisa ruim, mas tem muita gente boa se aproximando, assim. É um presente. Obrigada por Imagina, essa obrigada, troca. obrigada a você por ter aceitado, ter sido tão acolhedora também, tão tranquila, porque
uma loucura essa Aldir Blanc. Essa mulher estava em, acho que uns 3 festivais semana passada, né, Dida? Não estava por aí? Eu fiz 3 lives, uma seguida da outra no sábado, assim, ó, tipo, gente, tchau, tem que ir. E então, mas assim, super acolhedora, né? Super tranquila. Muito obrigada também por me ouvir, por receber minhas mensagens, eu ficar lá cutucando. Vou continuar stalkeando. Quero muito ver. E, gente, vão ver o espetáculo dela que está online, Brita Procura-se. É muito legal. Tem direção do Ézio, né, Ariadne? Direção do Ézio Magalhães. Ézio Magalhães. Tem audiodescrição, tem Libras, né? Que nem ela falou, tem a possibilidade. Enfim, sigam essa artista no Instagram. Todas nós estamos ali linkados. Siga-nos. E eu não sou muito boa disso, igual eu falei. Aquela. Até contratei assessora de imprensa, gente, porque não sei fazer essas coisas. Mas assim, porque eu sei fazer arte. Então vá ver a minha arte. Depois você me conta pra gente. E indiquem para as pessoas. E eu quero fazer um convite também no domingo, às 4 horas da tarde, eu e a Sônia, junto com o Elivelton, com a Mônica, diretora, e com o Rafael, né, foi o câmera, do projeto Poema Surdos, que é do Elivelton, também contemplado pela Aldir Blanc. Nós vamos bater um papo no domingo a respeito do processo, que é um pouco do que eu contei aqui agora, né, que a princípio foi impulso meu e da Mônica, e depois ele tornou super autônomo de todos os processos. E depois ele vai lançar durante a semana os poemas. Ele vai dividir, são 4 poemas, um dia sim, um dia não. Então eu quero fazer o convite para vocês. A live vai ser no Instagram do Elivelton. Depois eu vou publicar aqui nas páginas também do Espaço Kardec, enfim, aqui pelo Face. Mas acompanhem, divulguem um projeto lindo, maravilhoso para a cultura surda. Então, não fiquem sentidos, mas os poemas estão em Libras. Acredito que vai ter legenda. Vai ter legenda. Mas enfim, e aí ele também tem um canal no YouTube, pode acompanhar o processo dele. E o Alexandre também maravilhoso, tem uma escola de teatro lá em Campinas, a Tadoma, que tem essa proposta também, né, inclusiva. O Rodolfo maravilhoso, lá de Sumaré. Beijo. E não sei mais o que falar. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, Dida. Sônia, minha sorbela. Muito obrigada por esse processo todo. E vamos embora. Vamos, que tem muito trabalho para fazer. Chamar esse povo para esse lugar, né? Incluir a todos mesmo, não só as nossas bolhas. Axé. E é isso. Um beijo. A gente desliga aqui ao vivo e tchau, Vi! Vinícius Esquezaro, maravilhoso, atrás das câmeras, nessa plataforma, no Black. Como que chama isso aqui? Black Mirror. Tchau. Já pode falar? Tá saindo lá? Que coisa! Eu adoro esse finalzinho.